bem-vindos ao podcast RTC da Rede Técnica Cooperativa. Agora vamos falar sobre canola no sistema de produção do Rio Grande do Sul, mas antes de começarmos este episódio, se inscreva nas redes sociais da RTC, no Instagram em @Rede Técnica Cooperativa. Também estamos no YouTube e no Facebook, para você se manter sempre atualizado e acompanhar também os demais episódios. A RTC, através do podcast, levando informação, resultado de pesquisas, dicas técnicas. E hoje, para falar sobre a produção de canola, a importância da canola no sistema de produção do Rio Grande do Sul, eu estou acompanhada pelo gerente de pesquisa da CCGL-RTC, Dr. Geomar Coraça, pelo pesquisador Dr. Tiago Herbe, pelo coordenador técnico da Cotribá, Fernando Miller, pelo gerente técnico da Copatrigo, Bento Jacob Tendeira. Então, para começarmos já introduzindo o assunto, eu passo a palavra para o Dr. Geomar, que vai conduzir os trabalhos hoje. Obrigado, Janaína. Obrigado a todos os participantes mais uma vez. Satisfação imensa estar aqui com vocês para falar nesse momento, de uma alternativa, de uma cultura interessante que vem crescendo no sistema de produção do Rio Grande do Sul, uma grande alternativa de inverno que vem se consolidando aí junto aos produtores, naturalmente, como uma opção de renda. O inverno do Rio Grande do Sul que é um momento relevante para o nosso estado, para os produtores, e com certeza culturas que se consolidem nesse aspecto são bastante importantes. Então, já de antemão agradecer a presença dos colegas aqui das cooperativas, que são cooperativas atuantes com a cultura da canola também, e que com certeza, Tiago, vão hoje trazer aqui um pouco da sua experiência, e também dos desafios aí para aumentar cada vez mais a produtividade dessa cultura no campo. Tá? Eu vou começar aqui pelo colega Bento, pedir, Bento, para ti se apresentar e falar um pouquinho também da Copatrigo, um pouquinho da área de atuação da cooperativa, e depois, Fernando, também, por gentileza, falar um pouquinho da Cotribá. Beleza, Geomar. De antemão, uma satisfação participar desse programa. Acho que é de grande relevância e de muita informação para todos os que nos assistem, hoje. Então, eu sou Bento Bittenbender, sou gerente técnico da Copatrigo. A Copatrigo é uma cooperativa que está sediada na região das Missões e ela atua, tem como as principais atividades de campo trabalhar com soja, milho, trigo, e trabalho com essa cultura tão expressiva que é a canola, que nos últimos anos acho que ela se incrementou e cada vez mais está crescendo dentro da nossa cooperativa através da adoção do nosso associado. E também acho que através do fomento que nós conseguimos conduzir e pelo respaldo que a RTC sempre nos dá através das informações. Excelente, Bento. Fernando. Tá certo. Primeiramente, agradecer também, Gilmar, a oportunidade de poder estar aqui contribuindo com informações no nosso agro e agora analisando também a cultura da canola, A Janaína, o Bento e também o Thiago, que marcam presença aqui nessa discussão importante. Me apresentar também, meu nome é Fernando Miller, eu sou engenheiro agrônomo, coordenador técnico da Cotribá. A Cotribá está situada no município de Ibirubá, é a cooperativa agrícola mais antiga do Brasil, E trabalhamos aí com diversas culturas, soja, milho, trigo, no inverno a própria canola que vem crescendo a área, aveia, e também triticale. Estamos no início de um trabalho. Bacana, bacana. E acho que tem hoje um bate-papo bastante técnico que a gente pode avançar bastante, E o Thiago, que é nosso pesquisador, tem conduzido também uma série de trabalhos aqui relacionados à cultura da canola, Está aqui com certeza para contribuir bastante nesse momento. Satisfação estar aqui com vocês, satisfação a todos os ouvintes, Eu acho que a escolha pela temática conversar sobre canola, a gente sabe dentro do Rio Grande do Sul a importância de nós termos outras culturas alternativas que tragam renda, além de manter o solo coberto, dentro dos pilares do plantio direto, mas também trazer renda ao produtor. Se nós olharmos para a cultura da soja, estamos falando próximo de 7 milhões de hectares no Rio Grande do Sul, e o que nós temos dentro desses 7 milhões de hectares que são cultivados no verão, a oportunidade para ser cultivado também no inverno. Então a gente, majoritariamente, nós temos a cultura do trigo, que ela é a origem até do nome das nossas cooperativas, da grande maioria, Então está nos alicerces a cultura do trigo, mas a gente vai buscando novas alternativas. E aí, por isso que a gente está aqui com vocês, porque nesses últimos anos a cultura da canola ela voltou, Ela é uma cultura que está há bastante tempo, mas nos últimos anos ela voltou a ser bastante falada e vem crescendo. E existem projeções para essa safra 24 com um número bem expressivo comparado aí aos últimos 20 anos. E a ideia aqui é a gente trazer para os produtores, para os técnicos que estão nos assistindo, ouvindo,
o que a gente pode fazer para ser mais assertivo. Porque é uma cultura que ela tem encaixes, mas ela requer bastante cuidados técnicos. E eu tenho uma coisa que eu levo para a vida, assim, que o mercado ele é soberano. Então, se a cultura da canola, né, Gilmar, Tá crescendo. vem crescendo, é porque algo realmente tem. Então, por isso aqui, que eu acho que a gente faça um excelente bate-papo, né? E aí, vamos conversar aí sobre essa cultura, vamos um pouquinho do passado, presente e futuro. Maravilha. Acho que a gente pode começar, Bento, né? Talvez contar um pouquinho da história da canola lá dentro da Copa Trigo, né? Como é que foi essa evolução? Qual é a percepção de vocês? Na Copa Trigo, a canola, ela foi uma cultura que sempre esteve presente. Ela se tornou mais presente lá em 2008 por alguns associados. A cooperativa não estava inserida nessa atividade, então alguns associados eles desenvolviam essa atividade com outras empresas, com outros parceiros, mas lá pelos meados de 2014, 2015, pela grande dificuldade que se via na questão do trigo, na questão de comercialização, a cooperativa também se via em achar alternativas de propor e de fomentar uma atividade rentável ou alguma coisa diferente para o trigo. Assim como todo mundo sabe, o trigo também foi buscado alternativas para comercialização logo após. Então a cooperativa lá pelos 2015 foi as primeiras vezes que a cooperativa se inseriu nessa atividade, e lá se começou lá com 500 hectares, desenvolver 500 hectares de canola para fazer um experimento com alguns associados. Tá? E aí viu-se que ela realmente trazia rentabilidade, trazia retorno. Em 2018 nós fomos para 1.500 hectares. 2020 nós fomos já para 7.500 hectares. 2021 nós fomos para 10.000 hectares. 2022 não foi um aumento tão expressivo pelo arranjo que nós tivemos. Em 2023 nós fomos para 13.000 hectares, 13.500 hectares. E por a nossa surpresa, 2024 nós vamos estar entrando com 19.000 hectares com o nosso associado. Então é uma alternativa, tá? O produtor está vendo que é uma alternativa rentável e traz renda numa época diferente durante o ano para o nosso associado. Isso é importante nas atividades que ele desenvolve na sua propriedade. Então acho que é por aí que nós entramos, Copa Trigo se inseriu na atividade. Mas bacana, né? Vamos pegar um número. 500 hectares, parece uma área 9 realmente... anos atrás, né? 9 anos e atrás. Hoje quase batendo 20 de projeção, isso? É isso aí. Uma expressão bem significativa em comparação ao trigo já, né? Muito como expressiva. cultura de inverno. E a tendência, conforme os próprios associados demonstram e sinalizam, esse ano a área já poderia ter sido maior, mas dentro de toda uma conjuntura, de uma safra que todo mundo sabe que você tem um problema de logística, armazenamento, enfim, então tem que tentar também trabalhar todo o conjunto que uma cooperativa precisa, às vezes, trabalhar, que é armazenamento das outras culturas. Então se trabalhou até 19.000 hectares, mas com uma perspectiva por parte do associado de aumentar essa área para os próximos anos, mas claro, com responsabilidade, pensando na questão do armazenamento. Isso é um dos grandes gargalos, acho que não só da canola, como as demais culturas. Sem dúvida, sem dúvida. E Fernando, na Cotribá, história parecida? Vamos lá, né? A Cotribá foi fundada, né, de 21 de janeiro de 1911, né, hoje com 113 anos, né, de trabalho e dedicação ao seu associado, né? Nós começamos o trabalho na década de 90, né? Fomos uma das pioneiras aí puxando o processo da canola. Então, contar um pouco essa história, as dificuldades que nós passamos na época, nós não tínhamos muitos materiais híbridos para a gente trabalhar com a canola, né? Na época nós tínhamos só 2 materiais, né, mal que a gente conhecia, e a gente começou com áreas pequenas, de 100 hectares, né, envolvendo 5, 7 produtores, e aí teve anos que a gente foi para 250 hectares, 500 hectares, chegamos a 800 hectares, recuamos a área, né, porque a gente não estava conseguindo encontrar viabilidade. Então, na época, uma das dificuldades grandes que nós encontramos, não tínhamos plantadeira para efetuar o plantio da canola. Então, como que nós fazíamos o plantio no campo? Nós misturávamos a semente com o fertilizante.
e regulava a plantadeira para poder efetuar o plantio. Era assim o nosso começo da história da canola. E os primeiros materiais que entraram, né, no Rio Grande do Sul, eu me lembro muito bem, nós tínhamos um outro problema com ela, que era o problema de foma canela preta, né, doenças, que muitas vezes, conforme o ano, eu me lembro muito bem, ano 2000, nós tínhamos geada muito forte aí, e tivemos uma incidência muito forte dessas doenças, que infelizmente acabaram trazendo prejuízos do campo. Então essa é uma realidade que a gente viveu dentro da canola, né? E depois disso a gente foi aprendendo, fomos importando materiais mais rústicos, né? Eu diria, e a pesquisa também evoluiu, temos que levar para esse lado também, materiais hoje que entregam mais produtividade e toda a tecnologia avançou. Então já voltando de novo para o plantio da canola, né? Então hoje nós temos plantadeiras, né? Que a gente consegue fazer um plantio perfeito, eu diria, né? O que era uma dificuldade atrás e agora não está sendo mais. A própria colheita, né, da canola também era uma grande dificuldade no passado. E também se tinha problema com a canola quando ela entrava em maturação de romper a sílica, de se ter perdas de grãos. O que hoje a gente já consegue eliminar com os materiais que a gente tem, além de outras tecnologias de utilizar uma cola, um adesivo também na dessecação que evita da sílica, né, estourar e você ter perda do grão. Então um pouco da história. E aí hoje, como que a Cotribal enxerga isso, o departamento técnico aí, antes até eu relatava para vocês, a gente está com a cultura do trigo, temos os manejos de pastagem de inverno, gado de leite, gado de corte, é importante, mas e daí? Está faltando mais uma cultura, né? E a canola está se encaixando muito bem. E hoje, para este ano, a Cotribal, nós devemos chegar a nível de associados, uma área de 17 mil hectares no campo. Então, muito bom, um crescimento fantástico, né? A gente saiu de uma área de 12 mil hectares do ano passado para este ano 17 mil hectares. Legal isso, Fernando, porque quando vocês colocam esse montante de área, alguns anos atrás nós acessávamos os relatórios de projeção de área de canola da Conab, e o número que estava lá era 30, 40 mil hectares. Exatamente. Hoje a gente está vendo aqui 2 cooperativas, né, que já sozinhas detêm essa área. Então, e as projeções, né, Thiago, de área aí de canola para essa safra, né, são superiores aí a 150 mil hectares. E é interessante, Fernando, tu colocar esse contexto, porque isso aí com certeza marcou muito o produtor. E tem muito produtor que lembra desses anos aí de revés da canola e hoje ainda enxerga isso como um entrave, mas a gente precisa ponderar aqui que a cultura mudou, a cultura se adaptou, hoje ela está bem diferente, né? Os desafios do passado não são os desafios do presente. Eu lembro em meados de 2010, a região, inclusive, próxima da cooperativa, tinha inclusive fábricas de plataformas, né, para corte e enleiramento de canola. Sim, né, exato. Para fazer o corte prévio, para evitar toda a questão de debulha. Né? Acho que é legal contextualizar esse ponto também. E tu mencionou sobre a questão de misturar com adubo. Né? Porque acho que é bom salientar a densidade hoje de que se usa, planta, né? De semente dá na casa de 1,8 a 2 quilos, às vezes um pouco mais, por hectare. Então a semente é muito pequena mesmo, né? O volume é muito pequeno. Né? Exato, exatamente. É como não se tinha outra ferramenta, não se tinha plantadeira, né? Para poder plantar uma semente tão pequena, né, Gilmar? Acho que é um ponto importante, que quando a gente vai olhar o peso de 1000 sementes da canola, né? A gente está falando de 4, talvez 6 gramas, né? Quando a gente vai pegar uma cultivar de soja, a gente fala de 160 a 210 gramas, né? 30, então, 30. Exato, então muda muito, né, essa questão aí. Mas hoje a tecnologia veio muito bem, eu diria assim, hoje a gente faz o plantio no campo, né, Bento? Com perfeição, né? O produtor hoje também, eu diria assim que a canola em si, ela é uma cultura bastante técnica, antes você comentava disso, né, Thiago? E, em primeiro lugar, a gente tem que também conhecer um pouco a área que a gente vai destinar para o plantio da canola, né? E a canola também, ela necessita, que lá no passado a gente imaginava que a canola, ela não tinha, talvez, uma necessidade tão grande como a gente enxerga hoje em termos de adubação. E na época, lá atrás, eu me lembro lá que a adubação que a gente usava era muito baixa. Adubação de base e principalmente adubação de cobertura. E não se dava a importância também do enxofre, do boro para a cultura da canola. Então tudo isso hoje somando, né, o que eram as deficiências lá atrás,
E hoje, com os materiais novos que estão chegando no mercado, a gente enxerga a canola aí com uma viabilidade muito boa para o produtor. Certeza. Eu acho que ficou assim, o que eu captei aqui, né? Vamos pegar, tinha uma geração um pouco mais nova, né, Gilmar? Então, comparado aos dois aqui, que já viveram mais tempo, né? São mais experientes, né? São mais experientes. São bem mais importante experientes. esse ponto. Colocar esse ponto. Nós estamos pegando essa geração, essa terceira geração da canola no campo, tá? Porque a gente já teve alguns bons. Mas vamos lá, digamos que nós estamos falando de um passado muito recente. Um passado que é 2010. Então eu fico imaginando lá o meu pai, produtor, que plantou canola em 2010. Para sair da cabeça dele a experiência de 2010 é uma experiência talvez, e para mudar isso, só mudando a geração na propriedade, para trazer algo novo, que é aquilo que a gente conversa, né, Gilmar? Que é as transições de gerações na propriedade. E esse eu acho que é um ponto que a gente tem que tentar, acho que, conversar. Que nem eu falei, o mercado está sendo soberano, está sinalizando que, opa, mudou, ela está trazendo rentabilidade, porque a área vem aumentando. Mas talvez tenha a possibilidade de aumentar ainda mais, porque tem uma geração que ainda está na cabeça essa canola lá de 2010. Que não teve uma experiência muito boa, né, Thiago? Por isso, né? Então, assim, hoje os materiais que chegam, né, são totalmente diferentes. Hoje a gente tem outras tecnologias que a gente usa na canola aí, que no passado a gente não utilizava por não ter conhecimento também, né? Então isso aí mudou todo o cenário. Agora, realmente, aquela pessoa que talvez teve, né, não teve talvez uma experiência muito boa, hoje ela seja uma pessoa mais resistente para voltar com a canola de novo. Normal, né? Natural. Mas também, Fernando, o mercado, quando o mercado da área aumentou, as próprias indústrias elas começaram de investir mais nessa tecnologia para aprimorar melhor isso. Você citou produtores desde 1990, tem produtores lá na região de São Luís Gonzaga, que eu faço uma menção específica para o Alex Boligon, é um produtor, acho que é um dos mais antigos plantadores de canola, se eu posso, acho que me atrever a dizer, do Rio Grande do Sul. É um rapaz da nossa idade, então, Fernando, com a mesma experiência, e ele foi um desbravador da questão da canola, das tecnologias que se poderia usar no maquinário e adaptações. Você falou da plataforma. Ele é um produtor mais específico lá do município de Bossoroca, que fica ao lado de São Luís Gonzaga, mas ele tentou adaptar. Não tinha indústria para fazer uma plataforma, ele tentou adaptar a plataforma para fazer o corte, enleiramento da canola. Ele não tinha a indústria que fizesse uma adaptação na plantadeira, ele foi lá e tentou adaptar. Ele tem uma história muito legal para contar, se alguém tiver uma oportunidade de trocar informações com ele, ele vai trazer uma história muito legal da trajetória e da dificuldade que ele teve com essa atividade. Tanto que ele hoje enaltece e tem alguns tetos produtivos expressivos que vêm dele, né? Ele que traz na essência dele, essa atividade daquela região das Missões. Foi um pioneiro nessa cultura. Então, esse desafio de construir, talvez veio até dos próprios produtores em exigir que as indústrias fabricassem algum equipamento mais apropriado para nós pudéssemos trabalhar melhor com a canola. Hoje está fácil, modo de dizer. O que era o teto produtivo nesse momento? O que nós falávamos em produtividade? Nos anos 90. Vamos fazer 90, 2000, quando ele começou 2010. Vamos fazer? Vamos ver, o Fernando nos ajuda, mas assim, na região das Missões, nós se falava, conseguir produzir 20 sacos de canola, depois produzir 30 sacos de canola. E hoje nós já experimentamos, no projeto da Copatrigo, no projeto da cooperativa, 52 sacos. Em áreas agrícolas, talhões, comerciais. Né? Então, vamos lá. Eu acho que daqui a pouco, pela oscilação de produções que a canola apresenta nesses últimos anos, pela dificuldade tanto de debulha, tanto de própria colheita, nós conseguimos ultrapassar a faixa dos 40 sacos hoje. Acho que começa a se ter produções expressivas, porque 30 sacos na nossa região ela começa a se tornar normal. E tem que buscar isso, até por causa da questão de
ter retorno e rentabilidade. Então, lá atrás era 20 sacos. 20 sacos, colher, às vezes 15, 20 sacos 10. Era muito. Isso. O colher 20 sacos seria colher hoje os 30 50? ou 40? Não, Acredito que seria hoje, acho que os 40. os 40. Pela tecnologia das variedades, sim. né, Fernando? Isso aí. E para nós não foi diferente, né? A nossa produtividade ali inicial, como a gente não pegamos a canola para conhecer a cultura, né? Então a gente errou na época em adubação, base, cobertura, conforme eu relatei para vocês, né? Não se tinha uma plantadeira específica para poder plantar ela. E as produtividades foram de 10 sacos, 8 sacos, 12 sacos, 15 sacos. Teve anos que a gente chegou a 20 sacos, né? E aí quando nós tivemos o problema das doenças, principalmente, né? A gente teve um recuo da área da canola, né? Então nós encontramos dificuldade no controle das doenças e que hoje as canolas que estão chegando no mercado são mais resistentes. Então aí as nossas produtividades no campo melhoraram muito e aí principalmente pegando aí o ano 2022, né? Onde a gente chegou a nível de produtor propriedade aí, com 57 sacas de canola por hectare. Então com essa média teve de 52, 48, mas um ponto importante para a gente avaliar é que o ano 2022 teve produtor colhendo 35 sacos, teve produtor colhendo 57. Então, por que um produtor colhendo 35 e o outro colhendo 57? Algo não deu certo. Esse é o nosso desafio, nosso papel, né, de melhorar, tentar nivelar um pouco mais essas diferenças de produtividade que acontecem no campo ainda. E o último ano não foi diferente. A gente também teve produtores, né, infelizmente em função do clima, né, que muita chuva e tudo mais, produtor colhendo 20, 25 sacos, mas tivemos produtor colhendo 38 sacos, 40 sacos de canola. Sim. Então, é um ponto importante para a gente fazer essa análise. Eu sempre comento com o nosso departamento técnico, né, por que o produtor colheu 57 sacas e o outro colheu então 30 sacas. Algo não deu certo. Aqui tem duas coisas para a gente conversar um pouquinho aqui que eu acho que são bem importantes, né? Primeiro, o ano que foi muito bom, que foi o ano de Laninha 2022, que o trigo também alcançou tetos lá em cima. Exato. Mas nós estamos falando de uma canola acima de 50 sacos. E aí nós temos no mesmo ano produtores escolher 35. Então nós temos uma lacuna de manejo e oportunidade que nós vamos discutir na sequência. Desde Perfeito. Plantabilidade, melhorar a adubação, tanto de base, cobertura, micros, então tem essas oportunidades. Mas me chamou a atenção, por exemplo, ano passado. Ano passado foi um ano desafiador, um ano de El Niño. Por exemplo, se a gente pegar para os cereais de inverno, no caso o trigo, a gente teve uma penalização muito expressiva na cultura, por causa da condição climática. E me parece que nesse sentido a canola, ela poxa, para nós falarmos num teto chegou a 40 sacos, tem uma oportunidade interessante, uma resiliência num ano mais adverso. Perfeito? Sim. Temos essa leitura mesmo? Essa leitura. Uma estabilidade, talvez a canola entra como uma cultura alternativa com uma estabilidade para o produtor obter renda no inverno. Mas de novo temos a mesma lacuna de manejo, que foi de 20, 18, 20, 22 para alguns casos 38, 40 sacos. E veja a importância do ano, né, para mostrar o quão a gente pode alcançar tetos produtivos maiores, porque talvez se fosse perguntar, né, para qualquer um de nós aqui, dá para colher 60 sacos de canola? Né? Em viés de experimentação, a gente podia dizer que sim. Em lavoura comercial, a gente talvez responderia que não. O ano mostrou que sim. Aí que abre esses precedentes para entender as lacunas, né? O que estava faltando ou o que a gente ainda não havia entendido desse processo, né, para poder caminhar para alcançar esses tetos produtivos, né? São esses conjuntos de informações, de conhecimentos, como o Fernando comentou, desde a questão de variedades. A evolução de variedades, acho que ela foi exponencial nesses últimos anos, né? E a questão de nós conhecermos de qual é o melhor arranjo de plantas que a gente tem que colocar no campo. Tanto que nós temos ainda trabalhando com espaçamento de 17, estamos trabalhando com espaçamento 34, estamos trabalhando com espaçamento de 45. Qual é o melhor arranjo? Isso é uma evolução que daqui a pouco 60 sacos, algum ajuste que nós vamos construir logo ali na frente, nós vamos chegar. Assim como a gente faz aquele trabalho muito bem feito pelo Thiago, a questão das variedades de soja, daqui a pouco nós evoluímos nessa questão da canola. E nós conseguindo construir um arranjo de plantas. Só nesse manejo nós significativo. Nós vamos incrementar alguma produção que talvez hoje nós não estamos conseguindo.
Exatamente. E assim, acho que diante do que a gente viu, né, Thiago, que a gente pode alcançar com a canola, com certeza para ti também abriu muitos assim horizontes relacionados às lacunas de manejo, né? E talvez é importante até relatar todas as pesquisas que tu conduz, inclusive aqui, né, relacionadas à cultura da canola, que até alguns anos atrás, né, em viés de experimentação, era pouco expressiva também, né? A questão de época de semeadura já é algo um pouco mais consolidado, mas a gente vem fazendo, né? Para entender essa dinâmica, até quando que dá para iniciar, nós temos a questão da geada, que pode estar oscilando, que época expressa mais potencial, quando a gente mitiga isso, né? Mas o grande ponto que a gente, trabalhando na parte de pesquisa, a gente foi vendo conversando com vocês, trocando que estão na ponta, junto com produtores a nível de talhão, a gente vê que tem bastante oportunidades relacionadas principalmente à densidade de planta, população, que daí entra nesse ajuste, tu está falando em 17 centímetros, 35, 45, né? Mas se for, isso é arranjo espacial. E aí se a gente pegar lá no tradicional, por exemplo, no espaçamento de 45, 50, se falava em 40 plantas no metro quadrado. Se nós estamos falando no espaçamento de 50, 20 plantas na linha. E o que a gente tem observado? Que dentro de uma janela de semeadura ideal, recomendada, vamos pegar que seja entre primeira quinzena de maio, uma janela de semeadura de boa estabilidade, né? Nessa janela, se tu tiver 10 plantas bem estabelecidas, é mais do que suficiente para expressar potencial produtivo. Quase similar à cultura da soja, basicamente, quase fazer uma analogia. Só que daí, como nós estamos falando num grão, né, extremamente pequeno, entra desafios que eram lá do passado, de plantabilidade. Garantir que as sementes se tornem plantas, né? Exatamente. Aí a gente tem o fator das intempéries de clima, né? E muitas vezes a gente trabalha com uma margem de segurança na densidade pouco normal, né? E o que se percebe às vezes? Às vezes nós temos um excesso de população. E esse ajuste ele é muito importante, Bento, que você comentava, né, Thiago, para a gente ter mais sucesso ainda em matéria de produtividade. Importantíssimo. Exatamente. Então a gente vai do processo de que inicia, vamos iniciar pela época de semeadura, genéticos híbridos realmente evoluíram, hoje os dois mais plantados, né, se pegar o primeiro mais plantado de ciclo ciclo médio, ele tem um teto produtivo expressivo, está consolidado. Questão de debulha, acho que é um processo que a gente está vencido, né? A questão de debulha, né? E aí a gente vai precisar de arranjos, vamos falar em população. E um segundo ponto que a gente foi vendo na pesquisa, daí gostaria que vocês conversassem também um pouquinho, explorassem, que a gente tem percebido a questão da adubação nitrogenada. O Fernando falou bastante da adubação de base, depois nós podemos falar um pouquinho de enxofre e boro, também são fundamentais, mas um nutriente básico que é fundamental é a adubação nitrogenada. E a gente vê ainda bastante áreas que o pessoal ainda não utiliza um nitrogênio em cobertura ou não trabalha com nitrogênio na base, e a limitação também de dose, né? O que vocês poderiam dar uma contextualizada para nós nesse sentido? Que eu acho que é um ponto que tem ajudado bastante na construção. A questão da adubação nitrogenada, até a gente teve uma experiência e uma integração, acho que a Cotribá também estava junto com o pessoal do Paraguai, para nós entendermos que o quanto nós precisamos ainda buscar nos integrar com os outros para nós também buscar conhecimento. Então, no ano passado, tivemos a oportunidade de participar de um tour que foi feito lá no país vizinho, Paraguai. E nesse tour nós conseguimos trazer eles para nos trazer uma palestra para dentro da cooperativa. E aí eles trouxeram muito forte à tona, por exemplo, aumentar a dose de nitrogênio e ao mesmo tempo incorporar esse nitrogênio no momento do plantio. Mais nitrogênio na base. Mais nitrogênio na base. E aliado a isso, você tem um trabalho, né, Thiago, aqui na RTC, para ver que agora, se nós fizer a parte prática, Fernando, aliado à pesquisa, mas nós conseguir trabalhar isso junto, tem adubação nitrogenada em cobertura. Então, nos últimos anos, nós pecamos talvez no volume ou na quantidade desse nitrogênio. Vamos lá, vamos pegar um nome comercial mais expressivo, vamos botar ureia para o público que nos assiste entender também. Nós plantava canola, botar 100 kg de ureia. Isso aí. Né? E essa não é a realidade da maioria dos produtores, que cabe frisar aqui, né? Geralmente são doses menores. Aí o produtor começou, através da integração, conhecimento, enfim, de se conversar com os outros, começaram a aumentar essas doses e começou a aumentar a produtividade. Aí entra um detalhe para nós
conversar qual é o momento ideal. É a pergunta que se fez ano passado. É na linha de plantio? É no plantio? É em cobertura? Qual é o estágio melhor da aplicação? Aí as cooperativas jogam a responsabilidade para pesquisa, para pesquisa, né? Para trazer essa informação para nós. Mas se o Thiago tira esse coelho da cartola. Mas eu acredito, Bento, em cima da sua colocação, assim, que essa é uma deficiência que nós temos hoje. Né? A dose ideal para aquele material. Aí nós temos, por exemplo, a Cotribal hoje nós estamos trabalhando com 5 híbridos. Né? E aí, qual é a dose ideal para aquele material de nitrogênio? A forma de aplicar, qual é a melhor fonte, talvez, para a gente utilizar, né? E qual é o momento que eu devo aplicar essa fonte? Então, existem dúvidas. Inclusive, nós, internamente, também vamos se desafiar com um trabalho a campo de tentar fazer um trabalho em cima de doses de N e tirar nossas conclusões também, que nós precisamos fazer isso. Precisamos cobrar também pelo produtor, enfim, né? Então, é por aí, eu vejo que é por aí o caminho. Eu não tenho dúvida que a gente pode avançar muito mais em matéria de produtividade, porque está faltando ele. Um gargalo. É um gargalo. Isso é bacana, por exemplo, vamos olhar para a cultura que é vizinha do inverno, que é para canola, o trigo. A gente vem conduzindo aí há mais de 5, antes o Jacques já conduzia, se nós pegar um banco de dados, estamos falando em no mínimo 8 anos, avaliando curva de nitrogênio por cultivares, exatamente isso está falando por híbridos. Então vai ter essa resposta distinta e realmente existe curvas distintas por materiais. Na canola não vai ser diferente, então a gente realmente tem que avançar mais. No trigo a gente está visualizando, já está bem claro, que também na cultura do trigo está faltando nitrogênio, o pessoal vem limitando o potencial produtivo por doses abaixo do que expressaria para o teto, só que daí vamos num outro ponto dentro do trigo, que é o time e o momento da aplicação. Também estamos errando. E na canola vai ser exatamente a mesma dinâmica, porque é um processo. Então, se tu pega, quando começa a definir potencial produtivo na canola, e aí a gente tem tradicionalmente, quanto que é a aplicação de cobertura na canola? É a fase de roseta, né? Sim. Será que todo mundo tem claro quando que é essa roseta? Que nem quando a gente fala em trigo, é perfilhamento, mas o perfilhamento não é adequado, tem que olhar o duplo anel. Duplo anel, espigueta terminal. Na canola a gente fala em roseta, mas se tu deixar para aplicar esse nitrogênio na roseta, quando vê para definir os componentes de produção que vão construir a produtividade, talvez já esteja sendo tarde. E aí, pegando esse gancho aí, né, Thiago? Aí dentro vamos pegar trigo como exemplo agora. Dentro das cultivares de trigo, nós temos precoce, ciclo médio e tardio. Exatamente. Então, como é que eu vou balizar isso aí, pensando, né, tantos dias após a emergência, vou fazer aplicação de nitrogênio? O time, por exemplo, em canola. Vamos pegar duas conhecidas mais tempo. Vamos falar aqui nomes comerciais. Vamos pegar a Daim, que é uma bem precoce, e vamos pegar a Nuola 300. São ciclos distintos. Fizemos aquele trabalho ano passado no Smartcope, né, que foi feito um levantamento livre de talhões, que deu uma diferença de 20 dias de ciclo entre esses dois híbridos. E se mudar a época de semeadura, pode mudar ainda mais. Então, esses 20 dias, não tem como os componentes ali serem o mesmo manejo para os híbridos distintos. Perfeito. Acho que nesse contexto, assim, isso serve para outras culturas também. A genética evoluiu muito nos últimos anos, né? E que vocês estão relatando e que isso é muito perceptível na cultura da canola também. Mas o manejo, né, me parece que segue sendo o mesmo ou muito próximo disso. Então, talvez ele não acompanhou essa demanda que está sendo hoje imposta pela genética. Nitrogênio, adubação de base, né? Talvez até na esfera de algumas doenças que talvez não eram problemas no passado, mas que agora, talvez um manejo fitossanitário podem incrementar o potencial produtivo. Então, acho que esse caminho é um passo que precisa ser dado, né, para a gente alcançar essas produtividades que a gente já experimentou e sabe que dá para chegar, né? Eu acho que o ponto a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala em adubação nitrogenada, de forma geral em todas as culturas, que o nitrogênio via, por exemplo, ureia, de forma geral, a nível global, a eficiência da utilização é baixa. Ela não passa a 40%. Por que ela não passa? Porque pode ter chuva, tu tem que aplicar no seco e chover em cima, então pode ter escoamento, tem uma primeira perda. Tu pode aplicar e não chover, ter volatização, segunda perda. Depois ainda tem a lixiviação. Então vejo que tu tem vários pontos. Aí vamos lá, normalmente a gente aplica antes da chuva, mas aí, por exemplo, tu chegou no momento da roseta ali para aplicar, e aí o clima não permite. Então, e vai conseguir aplicar esse nitrogenado 10 dias depois. Exatamente. Quanto que não penalizou? O custo vai ser o mesmo, porque tu vai acabar aplicando lá seus 100, 150, 200 kg de ureia em cobertura. Mas no time já errado,
e a planta já não vai estar expressando o potencial que poderia. Então a gente fala assim que o segredo talvez seja antecipar, né? Quando tem uma condição ideal, antecipa essa adubação, porque tu vai ter ele disponível para estar a cultura expressando. E nesse caso, Thiago, fracionar a aplicação? Se a gente pensar 200 kg de ureia, fraciona ela? Aí a grande questão diferente do trigo, porque, vamos lá, me ajude, entre a semeadura e a emergência, na prática, vocês estão no campo, quanto tempo até a roseta dá isso aí? Estamos falando aí. Isso é determinado um pouquinho pela temperatura. É parecido com o trigo a questão da temperatura, mas ele vai variar de 10 a 15 dias, ela está na roseta. É rápido, né? É muito rápido. Então, muito rápido, aí tu pega um inverno com umas temperaturas mais altas, ou bem aquele período da semeadura até aquele ponto, você teve aí 14 dias com temperaturas mais altas, ela vai... Então, assim, o que a gente vê? Se é muito rápido, tu tem que, na base, tu já tem que ter um bom aporte desse nitrogenado. E a gente está falando em aportes aí de no mínimo 20 pontos de nitrogênio, tem que ter, ou achar estratégias para já uma parte, se vai para, vamos falar em alto teto produtivo, que nós estamos falando aí em no mínimo 90 pontos de N em cobertura. Não vai colocar 200 kg em cobertura na roseta. Então tu já tem que ter uma parte desse nitrogenado, ou em pré-plantio, ou junto do plantio com algum outro tipo de fonte. Perfeito. Essas são, digamos assim, as dúvidas que a gente tem hoje, né, Thiago? E que eu vejo que a gente precisa avançar um pouco mais em cima desse estudo aí, né? Porque assim, ao mesmo tempo, se pensar, vou fazer uma aplicação só de 200 kg de ureia, eu posso ter uma chuva na sequência aí. Exposição a um risco muito grande. Um volume grande de chuva e ter perda grande do nitrogênio. Então... Exatamente. Mas hoje, assim, no cenário da área de hidratação de vocês, qual que é a dose média assim, que os produtores estão utilizando de... Vamos converter para ureia na cultura da canola, em cobertura? Se for falar em termos de ureia, então, para dizer a fonte, enfim, 150 kg. É uma fechou. média. 120, também, 120 a 150 kg. Na média, podemos tranquilamente. Tiago, me ajuda. Estão em patamares já, assim, que são duas cooperativas que entenderam já esse processo e já estão mais à frente, porque até o que a gente olha no cenário, né, Tiago, são doses bem hoje inferiores a isso. Muitas situações que o produtor sequer aplica, né? Nitrogênio em cobertura na cultura canola, então aí não tem como explorar potencial produtivo mesmo, né? Exatamente. Já está num patamar que consegue chegar num ano que vai expressar nessas doses, tu tem condições para expressar os seus 40, 45. Mas a gente já vê que, por exemplo, vamos pegar e falar em 60 sacos, doses como essas já começam a limitar. Sim, e aí as doses já estamos falando em 200 quilos de no mínimo 90 pontos de N em cobertura, fora a base, para esses tetos produtivos que a cultura tem. Então a gente tem essas oportunidades. E o momento, com certeza. Vários produtores já fizeram experimentar esse aumento de nitrogênio e em doses diferentes, né? E aí entra um pouquinho, Thiago, de novo puxando na parte da pesquisa, né? Porque o produtor tal fez, aí o produtor Y não fez, ele não fez, sabe? Fica aquela conversa entre eles, pela conversa de um do outro e não se tem um relato mais da pesquisa. Mas os produtores que experimentaram essas doses de 200, vamos lá, 250, eles começam a experimentar esses tetos produtivos. E realmente o nitrogênio na canola, ele tem muito a demonstrar ainda. Nós temos muito a explorar esse elemento, visto que os outros também são fundamentais, mas o nitrogênio acho que é um dos elementos que vão nos dar muito teto produtivo se nós conseguir ser um pouquinho mais assertivos, ou, por exemplo, fazer uma curva de produção, né, para você ver um limiar de produtividade. Então, o nitrogênio, na minha opinião, é um dos elementos que vão nos ainda mostrar muita coisa. Um dos caminhos aí para... Então, o desafio é esse, né? Temos que ver até quantos quilos de N vai responder o híbrido. Ponto de equilíbrio para nós. Exato. Exatamente. E fazer a leitura, obviamente, do ano, né? Exato. E o ponto é a questão, de novo, vamos retomar os momentos de aplicação, né? Que é muito rápido. Veja lá, de novo, vou trazer porque é um ponto extremamente importante. Porque nada adianta a gente fazer a curva, isso eu estou trazendo o aprendizado que a gente teve em trigo. Em milho, tu fazer a curva,
precisa tanto DN, mas aplicar 10, 15 dias atrasado, porque daí tu vai aplicar aquela dose e não vai encontrar resposta, porque tu não aplicou no momento em que a planta precisa para definir aí o potencial produtivo dela. Perfeito. E o Bento comentou desses dados de produtores, né, que os produtores vão levantando e vão trocando informações. E vocês fizeram um trabalho interessante lá junto com os produtores, usando a plataforma SmartCop, que também conseguiu revelar certas informações de manejo, né? E se eu bem me recordo, inclusive a curva de nitrogênio ela foi linear, né? Não se chegou no teto dela, né? Então usaram de forma inteligente a plataforma, né, para ajudar os produtores aí a acertar o manejo, né? E eu acredito, Gilmar, que a plataforma em si, eu sou um assíduo disso. Todo mundo aqui é suspeito, tá? Mas eu vejo que a plataforma ela vai nos trazer pequenas instituições de pesquisas, né, dentro dessas diversas propriedades, no momento que elas começarem a alimentar essa plataforma. E esse pequeno experimento, né, eu olho para o Thiago, porque no dia que nós começamos a compilar os números, a gente começava a ficar brilhar os olhos, principalmente deles que têm um pouquinho mais de ascensão e conhecimento na parte tecnológica. Mas a gente vê que a plataforma vai ser uma ferramenta de pequenas instituições de pesquisas nas propriedades. E as propriedades vão nos ajudar muito de nós descobrir quais são os melhores momentos, não só do nitrogênio, mas também quais são os melhores momentos da época de plantio, os tipos de híbridos, né, variedades, enfim, tudo esse. Então o produtor em si, o que já está alimentando a plataforma, ele começa de ele mesmo, o que tem de mais, e os outros vão começar a entrar aos poucos, mas isso acho que é o futuro e vai nos ajudar muito na tomada de decisão. Não podia deixar de frisar isso até para contextualizar, né, que o SmartCop é uma plataforma digital das cooperativas, né, foi construída por cooperativas e desenhada para o produtor. Então é uma ferramenta que ajuda o produtor, que empodera ele e que leva uma série de soluções. A gente convida os produtores que ainda não conhecem, né, a procurar a sua cooperativa, né, que toda essa ferramenta está sendo disponibilizada aos produtores cooperados de forma gratuita. Então, com certeza, muita tecnologia é levada ao campo através da SmartCop. Frisando aqui, Gilmar, que a plataforma ela tem uma segurança dos dados que o produtor insere lá. O dado é dele, né? Os dados são ele que insere. Nós não fizemos nada, nós não temos acesso a nada a não ser para nós construir alguma coisa de dados que vão contribuir para a propriedade dele mesmo. Isso é importante a gente frisar, porque muitas vezes tem um medo da plataforma, isso ou aquilo, mas o produtor que está trabalhando realmente, os dados que estão lá dentro são dele, ninguém consegue acessar, é ele que fornece aqueles dados e só nós, através da parte da informática, que a gente compila aquele dado de produção daquele insumo que foi inserido naquela plataforma. Os demais dados são dele, nós não temos acesso os outros dados, então... Inclusive, a plataforma permite com que, se o produtor desejar compartilhar a gestão, né, ele pode compartilhar com o técnico da cooperativa, né? Então isso é muito, muito transparente esse processo. E acho que isso mostra, Bento, o sucesso, né? O SmartCop hoje tem mais de 12 mil produtores já, né, com a vida relativamente curta nesse processo, né? São mais de 33 mil talhões, né, no Rio Grande do Sul cadastrados na plataforma. Então, acho que isso mostra que ela está entregando resultado. E como o Thiago disse, o mercado é soberano. Então, nesse caso, também acho que o valor que a plataforma está entregando mostra, né, é soberano nesse processo. Já que foi falado em pesquisa e números, né, tu vê um trabalho gerado pelo produtor, para ele mesmo, rapidamente numa safra, traz um norteador para tomada de decisões, no caso de época de semeadura, de dose de nitrogênio. No trabalho acho que tinha mais de 200 e poucos talhões, na média daqueles 200 e poucos talhões, dentro da área de atuação lá da cooperativa, as doses utilizadas por produtores variaram de 30 quilos de nitrogênio, que isso aí dá menos do que 100 quilos de ureia, a até 90 pontos de nitrogênio, que dá 200 quilos. Por que o Gilmar falou que a curva parou nos 200? Porque nós não tínhamos talhões que utilizaram mais do que 90 quilogramas. Só que a curva de resposta, mesmo no ano de El Niño, que os dados produtivos foram menores, chegaram próximo a 40 sacos, os melhores ambientes, continuou respondendo
até os 90 pontos, seriam 200 kg em cobertura, mesmo no ano de teto produtivo menor. Isso é um ponto muito importante que vocês colocaram agora há pouco, né, do trabalho que o produtor faz no campo e também junto com o consultor, né, porque o consultor muitas vezes também ele quer desafiar o produtor a usar uma tecnologia diferente daquilo que ele vem fazendo dentro da propriedade. Inclusive dentro da Cotribal a gente tem um projeto qualitativo, né, então a gente tem hoje 6 trabalhos que estão sendo conduzidos a nível de estado aí, com doses de ureia. Então vai ser muito bacana, né, João Mário, a gente poder cadastrar isso no Smartcope e ter a informação e poder compartilhar. Daí o Thiago está aqui montando um trabalho também para ver se esses dados, né, eles ficam próximos, né? Então é bacana a gente poder compartilhar a informação daquilo que se coleta no campo. Isso é o fundamento da RTC, né, da Rede Técnica Cooperativa, e acho que os ganhos relacionais disso tudo são entregues de forma muito rápida para o produtor, né, que é a razão, inclusive, da existência da cooperativa. Né? Eu tenho aqui uma constatação, assim, uma opinião de vocês. A gente acompanhou bastante essa safra aí, rodando, conversando com colegas, né, vocês. E qual que é um relato que a gente tem na lavoura de soja? Que a lavoura de soja na Esteva de canola nessa safra, e outras já se observou também isso, ela se surpreende positivamente. O que vocês, com a experiência que vocês têm, que estão dentro aí, tem uma área de atuação expressiva, podem trazer aí para os ouvintes? Bom, vamos lá, Thiago. Então assim, há pouco nós falamos de uma necessidade que nós enxergamos no inverno, né? Então a canola se encaixa muito bem. Quando o produtor efetua a colheita da cultura da canola, nossa recomendação é o produtor esperar 20 dias para daí iniciar o plantio da soja, né? Esses 20 dias eles são muito importantes porque sempre há perda de grãos, semente. Então essa semente ela já vai germinar de canola nesse período dos 20 dias, vai emergir as plantas daninhas também, e ele faz o controle e aí entra com o plantio da soja. De uma certa forma, se a gente olhar a necessidade de nutriente da canola, ela é diferente das outras culturas. E a ciclagem de nutrientes que a canola proporciona para o sistema é diferente. Então, onde o produtor entrou com a cultura da soja, nós tivemos resultados muito positivos. E também quero relatar aqui que no ano seguinte, quando o produtor entrar com a cultura do trigo, a diferença é muito grande porque a gente está dentro do sistema de rotação de culturas. Olha que bacana. E aí, os resultados em cima, onde você tinha canola, você está conduzindo depois o trigo em cima, você colhe aí muito mais trigo, né? E muito mais, digo assim, você vai colher 4, 5 sacos a mais de trigo tranquilamente por hectare. Com uma rentabilidade maior, né? Porque o custo provavelmente vai ser diferente. Manejo de planta daninha, com ponto, certeza. Né? Então, a gente tem essa viabilidade olhando para a cultura da canola, a gente tem uma melhoria em cima de soja, a gente tem uma melhoria em cima da cultura do trigo também. Além dos problemas que a gente está enfrentando também do inverno, né? Que são as plantas daninhas, né? A gente poder trabalhar com outros grupos químicos também, né? De herbicidas, enfim, mas conseguir controlar a folha estreita, principalmente, que está sendo um grande problema, né? De inverno, né? Então, a canola vem de forma muito positiva nesse sentido também. Tu frisaste assim, Thiago, a questão de produtividade da soja. Eu vou trazer um pouquinho da nossa região pela dificuldade climática que nós temos, né? Nós viemos de 2 secas e aí é bem sabido de todos que a região das Missões, em seca, se falar em seca, nós conhecemos, né? Então vamos lá. Doutor, vocês não conhecem chuva? Então vamos lá. Soja pós-canola. Existe um histórico por parte do produtor que teoricamente ele produz menos soja. Tá? E isso nos desafiou também. Desafiou porque canola, ela por natureza, ela não deixa uma palhada muito grande pós-colheita, né? Exato. E aí o solo fica descoberto e nós esperamos também, recomendamos esses 20, 30 dias para realizar o plantio da soja, para se proteger por alelopatia, que se fala muito que a canola deixa. Até hoje a gente estuda e vê, algumas regiões têm, outras não têm, mas
nesses últimos 2 anos de seca, para nós encurtar, nós vimos que nessas áreas de canola a soja sofreu mais no período de seca. E isso nos desafiou nesse último ano a fazer várias propriedades, colher soja e fazer uma planta de cobertura. Qual delas é um desafio para pesquisa, de novo. Mas nós experimentamos aveia de verão, experimentamos milheto, que foi, acho que na minha opinião, hoje, que eu posso dizer, foi a melhor que se introduziu nisso. Aí sim, esse ano o produtor começou a experimentar, claro que choveu, mas aonde ele teve essa cobertura após canola, ele teve uma proteção no solo, tá? Uma proteção daquela questão da palha, que ele teve palha para plantar a soja em cima, e essa soja realmente, não vamos dizer assim que eu não tenho dados assim que ela foi melhor, mas a sanidade, o nascimento, a estabilidade da cultura da soja foi muito melhor. Então essa é uma busca que nós estamos tentando trazer para o associado, é que colheu a canola, ele não fique esses 20 dias sem cobertura do solo. Ele faça uma cobertura de solo. Aí tu vai me dizer, mas eu vou esperar 40, 45 dias para plantar minha soja? Sim, você espera. Planta todos os teus outros talhões, mas espere esse talhão da canola, e aí você prioriza esse talhão da canola para plantios mais tardios, né? Depois dos 45 dias, 50 dias, quando aquela cobertura de solo, aquela aveia ou aquele milheto já fez seu serviço, aquela enraizamento, aquela mínima de palhada de 30, 40 centímetros, desseca e efetua o plantio da soja. E esse, acho que para nós, nas missões, vai ser um caminho que vai nos proteger, visto que o clima já está mudando, né? Vamos ter uma seca novamente, tomara que ela pendure para outros ventos, não fique só sempre lá nas missões, né? Não, que não vá nem para as missões. Nem vai para as missões, nem vem para nós, então, mas que nós estamos buscando esse tipo de proteção pós-soja para que a gente possa produzir um pouquinho mais e trazer alguma alternativa diferente. Tá? E também acho que aliado a uma coisa que a gente aprendeu nos cursos que eles nos trouxeram, que é a Operação 365, que deixar o solo coberto no mínimo menos de 30 dias, certo? Acho que esse contexto, né, Thiago, também tem muita relação, talvez, desses benefícios com o sistema radicular, né, que é agressivo de parte da canola, e aí talvez em situações de solo mais compactado, né, isso se revela. Talvez em situações de solos já que não tem tantos desafios, o fato da ausência de palhada, numa condição de temperatura maior, o solo mais arenoso, pode talvez ser um fator, né, que prejudique um pouquinho. Mas acho que o Bento foi muito feliz na colocação de que o produtor precisa visualizar o sistema de produção dele e aí buscar os melhores encaixes. Não é 8 nem 80, né? Então essa é a saída, né? E tem excelentes oportunidades. Na verdade, a gente está falando de alguns processos, né? O que talvez aconteceu no ano seco? A gente tem um processo de uma cultura que deixa bem uma menor quantidade de palha. Então, se tu não vem num sistema de produção equilibrado, aportando bastante, principalmente carbono, com palhas mais lignificadas, né? Tu vai chegar com a tua cultura de canola ao final, até ela dar esse período de 20, 30 dias, com uma quantidade de palhada de resíduos pouco menor para a soja. Aí tu tem um momento de veranico, estiagem, alta temperatura, pode até ter tombamento no processo de germinação, porque não tem aquela palhada para fazer aquela regulação da temperatura do solo, né? Então esse é um processo. Esse ano, o que eu acredito que os benefícios positivos, nós estamos falando que daí conseguiu chegar nesse ponto da ciclagem, né, de nutrientes, e é essa construção biológica e física que a raiz da canola ela acaba trazendo para o benefício. Como não faltou água, não teve aquelas altas temperaturas, estabeleceu rapidamente a cultura da soja, fechou as entrelinhas, esse processo foi mitigado. Exato. Mas isso que tu comenta é um projeto muito bacana, né? E realmente no Paraguai, como eles têm um vazio maior outonal, o que o pessoal faz nas áreas de canola e vem fazendo alguns projetos que têm funcionado muito bem. Inclusive a canola respondendo em produtividade no primeiro ano. O que a gente faz em trigo, pós-soja, planta de cobertura, normalmente a gente bota um nabo pré-trigo, lá vai uma gramínea. E tem dado resultados excelentes, por exemplo, sair a soja, milheto e plantio de canola na sequência do milheto. Fácil. Só que isso isso pode se encaixar para nós. Porque no Rio Grande do Sul, um milheto plantado entre final de fevereiro e início de março,
Tu consegue entregar até 10 de maio, mas uma palhada absurda. Só que daí tu tem que definir o sistema de produção, época de semeadura de soja, grupo de maturação do soja, para estar colhendo a tua lavoura de soja até o dia 10, 15 de março no máximo. Teria esse encaixe. Tem encaixe para uma aveia também, tem, um pouquinho mais de janela, um pouquinho mais tardio. Digamos, de 1º de abril a 10 de maio, nós estamos falando em 40, 45 dias. Então tem oportunidades. Veja que um sistema de produção com canola no inverno, com trigo, com aveia, ele permite o produtor fechar vários quebra-cabeça na propriedade, né? Escalonar a semeadura da soja, ajustar a data de semeadura com grupo de maturação e garantir uma estabilidade produtiva com renda também no inverno. Então acho que isso é por isso que a cultura surge e emerge como uma alternativa, e o produtor vem adotando cada vez em maior escala, assim, porque já visualizou esse resultado. Né? Maravilha, a gente chega. E eu só queria pontuar uma questão que ela é dúvida de pesquisa ainda, e esses dias eu e o Thiago a gente conversava inclusive com alguns obtentores, né? Essa questão a própria alopatia da canola para a soja, né? É algo que se tem em muitos estudos do passado, quando a canola era colhida relativamente verde, né? Para evitar o processo de debulha. Isso causava esse processo de decomposição da palhada verde na lavoura e causava realmente um efeito alopático na soja. Há muita dúvida sobre esse processo hoje, se esse processo ainda se mantém. A gente inclusive tem relatos de produtores, né, que fizeram o processo de dessecação da cultura e que semearam soja logo na sequência e não viram, né, nenhum qualquer efeito deletério. Então é algo para pesquisa ainda desmistificar, mas quando a gente mesmo questiona os obtentores, eles dizem, olha, a gente não tem informação, realmente parece que o cenário é um pouquinho diferente. Então talvez até a gente caminhe para entender um pouco melhor, assim como entendemos nitrogênio, passamos a entender ou superar a questão da debulha, essa questão da alopatia pode ser algo que talvez tenha ficado no passado, e isso facilitaria muito também o processo lá de implantação da cultura subsequente, que é a soja. Né? Um ponto importante, né, Gilmar, que hoje a maior parte dos produtores acabam dessecando a lavoura, né? Exato. Então, ao mesmo tempo que a gente observa, né, embora em fase de secação ainda, aquela resteva que fica, né, o ponto de corte ali, ainda continua verde. Rebrote ainda. Rebote, exatamente. Né? E a raiz verde. Né? Então, o plantio ele não fica tão bonito como se você aguardar esses 20 dias, parece que solta o solo e dá um plantio melhor. Certeza. Então, ainda para estudar, concordo, tem que avaliar bem, mas é um ponto importante esse aí. E além daquela semente que você acaba perdendo na hora da colheita, um pouco você perde, então esse intervalo eu julgo importante, você poder esperar e também poder pegar essas plantas daninhas, né, que vão emergir e poder fazer um bom controle. Exato, exatamente. São detalhes, né, que o Thiago que também está trabalhando já para buscar essas respostas. Né? Da distribuição, para ver como que a gente evoluiu na tecnologia do maquinário, talvez a alelopatia era na nossa colhedora, ela não distribuía tão bem antigamente a palha. Antigamente. Hoje as colhedoras ela já distribui mais a palha, então ela não se concentra tanto. Certeza. Talvez a alelopatia ou a própria palha, por ser concentrada, ela atrapalhava, ou realmente tinha alelopatia sobre a soja. E hoje a colhedora, realmente, as mais novas, distribui toda essa palha no diâmetro da plataforma, então isso facilita muito a questão e diminui esse problema. Esse problema. Perfeito. Só fazer uma analogia do Thiago rapidamente, assim, ó, nós na região das Missões, nas áreas irrigadas, onde você tem pivô, tem produtores que já estão pós-soja, já estão plantando canola, plantam canola bem no cedo, início de abril, e pós-canola planta milho, colhe o milho 20 de janeiro, safrinha. Safrinha suave. Intensificação, né, das atividades, acho que isso é importante a gente trazer à tona, que ela se encaixa nessa diversificação da propriedade. E as propriedades precisam para diversificar, para ter rendas diferentes em diferentes épocas do ano, para acumular menos risco nessa economia aí que a gente convive. Diluir o risco, exatamente. E diluir bastante o custo fixo da propriedade também, né? Nossa. Maquinário, por exemplo. Usando em várias frentes aí para ter renda. E no cenário de manejo fitossanitário, assim, qual que é a visão de vocês
das dificuldades ou desafio que a cultura, ou que os produtores enfrentam no campo? Alguma coisa relacionada a pragas, doenças, tem vislumbrado assim? Ou a canola, na opinião de vocês, é uma cultura relativamente tranquila nesse processo? Desafios, né? Sempre existem. Desafios. Acredito que o produtor que fez pragas, eu acredito que elas são muito pontuais e muito parecidas com as demais culturas. Pragas sempre vai ser conforme o ano. Agora, a questão de doenças, realmente parece que passa uma história, né, Fernando? A questão de doenças lá atrás, quando se falava em primeiras aplicações de fungicida em soja. Exato. E você está se passando essa imagem agora na canola. O produtor, não vale a pena, o produtor que está aplicando fungicida está colhendo 7, 10 sacos a mais. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Com essa questão de manejo, né? E aí, fungicida é a lacuna de rendimento que a gente comentou antes lá, dos 60 para os 40, dos 18, 22 para os 38 no ano ruim. A gente, antes nós estávamos comentando a questão da área no estado do Rio Grande do Sul, né? Deve passar de 150 mil hectares de área de canola, né? Então já começamos a ter uma área significativa, né? E qual é uma das deficiências que a gente enxerga dentro da canola? Produto registrado para a cultura da canola. Acho que o Bento ia comentar a mesma coisa. Essa é uma deficiência que nós temos hoje, né, Bento? Muito grande. Então, né, e aí a gente vem conversando com as empresas para ter esse olhar e abrir um pouco mais esse leque de produtos para registro para a cultura da canola. E quanto ao fungicida, compartilho com você também, estamos aprendendo e a gente enxerga sim resultado, talvez uns materiais mais, outros menos, né? Mas também quero colocar aqui que nós estamos enxergando sim também o uso de biológicos. Está entrando bem também para controle de bacteriose, enfim, temos que ter esse olhar também. Bacana. O biológico, na minha opinião, ele vem, nós estamos galopando num caminho, ele vem galopando, não é no mesmo caminho. Ele vem galopando do lado e no momento que ele galopar junto com nós no mesmo caminho, ele vai incrementar resultados que nós vamos ainda se deslumbrar. A gente viu isso agora na cultura da soja, para quem experimentou um pouquinho com essa incrível incidência então de ferrugem, para quem experimentou um pouquinho esse ambiente dos biológicos, isso tem muito a acrescentar. Acho que isso nós temos que... O problema maior é, talvez, nós, através de vocês, conseguir a credibilidade de qual o biológico que se adapte ou se aprimore melhor para aquela situação de uso. Esse é o grande desafio, acho que hoje, da pesquisa para com nós. E para nós poder ser assertivo com o nosso associado. Porque a dinâmica dos biológicos está um pouquinho forte, né? Então nós temos que ter cuidado quando se fala. Eles incrementam realmente um auxílio muito grande no controle de doenças. Agora, como e quando, isso nós temos que ser mais assertivo. Em cima de tudo que nós relatamos aqui, né? Eu vejo que a canola está indo no ritmo muito parecido com a cultura da soja, né? A gente começou com algumas produtividades baixas, né? A gente está hoje já passando de 3 mil quilos por hectare. Em muito breve a gente vai estar falando aí canola produzindo mais de 5 toneladas aí por hectare, 6 toneladas. Então esse é o desafio nosso, né? Então ver o que a gente pode fazer para melhorar a produtividade no campo. Se nós falarmos desse teto produtivo, encaminhando mais para o final também, né? O que vocês vislumbram? Porque a gente... Quem está nos ouvindo aqui, não, peraí, eu vou ter que plantar canola, porque só falaram coisa boa. Meu ouvinte, não, né? Claro que a gente aqui todos somos suspeitos, né? A gente todos, mas de fato a cultura ela tem essa resiliência e ela entrega todos esses benefícios, né? Então, em cima disso, o que vocês enxergam até de área daqui a 5 anos? 10 anos, o que vocês estão, como no meio, lá no campo, né? O que vocês estão visualizando? Porque a gente já está indo para 150 mil hectares. Podemos dobrar? Podemos triplicar? Se nós estamos falando do caminho da soja. Se a gente pegar trigo, nós variamos entre 1.000, 1 milhão, a 1.500, 1.600, né? Dentro do sistema de rotação, seria tranquilo a área de canola ser bem mais expressiva, né? O que vocês enxergam nisso? Se a gente olhar para a cultura da soja, a gente olhar para a área do estado do Rio Grande do Sul, né? A gente fala em 6 milhões e 700 mil hectares aí, aproximadamente, né?
E se a gente olhar para trigo aí 1,5 milhão no passado, esse ano um pouco menos, eu vejo canola, a gente tem espaço para avançar mais em área, podemos chegar até 1 milhão de hectares. Mas um ponto muito importante que a gente tem dentro do Estado do Rio Grande do Sul, municípios onde é que nós enxergamos que planta mais canola, outros plantam menos canola. Mas por que planta menos canola? Temos problema de drenagem, solo mais úmido, então a gente precisa ter esse olhar também, qual é a área que eu vou destinar para canola, que antes eu comentava, né, Tiago? Muito importante esse ponto aí, né? E muitas vezes a gente já teve essa experiência, digamos assim, de produtores que conduziram canola em áreas que tinha problema de drenagem, tinha problema de pH, e aí, infelizmente, tu acaba colhendo produtividades baixas. Então, o primeiro ponto é a escolha da área que eu vou plantar. Será que eu tenho área para plantar canola? Então, a área ela pode crescer, sim. No meu ponto de vista, vamos ver a opinião do Bento também, a gente pode subir para 1 milhão de hectares, né? O oleaginosa tem condições de crescer dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Pegando o gancho do Fernando, mas assim, eu acredito que ela aumente a área por aqueles 3 pilares que eu comentei no início, assim, ó, por causa da renda, né, ela traz renda para o nosso pro produtor numa época diferente do ano, então ela traz essa renda, tá? Ela entra, e aí eu acho que ela entra muito bem na questão da diversificação para o controle de plantas daninhas. Então o produtor vai ter que entrar em alguma alternativa para ele conseguir controlar essas plantas daninhas e a canola. Aí a gente faz uma menção na principal cultura de inverno, que é o trigo, e o principal erva daninha do trigo é o azevém. Então ele vai ter que buscar essa alternativa para conseguir diminuir essa planta daninha. E essa planta daninha aumenta muito o custo do trigo. Então, é o segundo pilar. Uma é renda, a outra ele precisa achar uma maneira de controlar melhor essas plantas daninhas, além da diversificação dos herbicidas que você comentou antes, né, Fernando? Sim. E o terceiro pilar é a reciclagem de nutrientes. Nós recém comentamos, ela entra dentro do processo todo das glebas da propriedade como uma das principais atividades de rotação. Então, eu me arrisco a dizer aqui que a canola ela vai fazer parte de 30% da área de trigo da região da cooperativa, da nossa cooperativa, por causa desses 3 pilares. Esses 3 pilares vão fazer com que o produtor busque canola dentro da sua propriedade. E isso é fantástico, né, Bento? Tu mencionou que em 2015 eram alguns hectares, né, não chegou bem a 10 anos, já está ocupando essa projeção aí de 30% da área de inverno. Né? Que importante, e acho que essa força técnica, né, tanto do fomento, juntamente com a pesquisa, validação, a experiência dos produtores é que caminham para contribuir para esse processo. Né? E, Tiago, eu não me preocupo se os produtores quiserem plantar canola, desde que, se eles tiverem curiosidade, eles procurem o departamento técnico da cooperativa, né? Para ter mais informações, porque o Fernando bem mencionou, a cultura é bastante técnica, né? Ela tem uma série de fundamentos aí, de propósitos, mas ela é uma cultura técnica. E aí acho que as cooperativas estão à disposição para poder contribuir nesse processo e ajudar aqueles que tiverem interesse, né? As questões comerciais, né, naturalmente, são outros desafios, né? Isso é algo também que pode e tem influência nesse processo, mas se elas forem rompidas, acho que há todo esse espaço aí para a cultura da canola andar muito bem e crescer, né? Não, perfeito. E pegando aqui alguns ganchos, né? A gente pega aqui nessa conversa algumas dicas já, né? Que nem comentasse umas que para mim ficou bem claro. Se o produtor vai ter 10, 15, 20 talhões, não é para qualquer talhão, talvez já de imediato. Estou escutando aqui, vou experimentar a canola. Pode ter uma experiência já negativa errando o talhão. Aqui nós temos aqui uma dica. O que seria agora o momento quase de plantio? Final de abril, tem áreas já, o Bento mesmo comentou que tem áreas já plantando para poder fazer um milho na sequência, né? Mas de modo geral os plantios vão iniciar início de maio, né? Qual que seria uma outra dica assim nesse momento de plantio também, além da área? O que vocês poderiam pincelar para a gente finalizar, chegando já para o final, né? Aquela dica técnica para depois procurar aquela pírulazinha, né? Perfeito. Bento. Não, eu acho que a dica técnica, primeiro, é buscar uma informação confiável. Eu acho que isso é fundamental. Agora, a questão de nós ter resultado da canola, tirando a questão da área, para não ser repetitivo, que isso é fundamental, acho que isso é importante, nós ter uma plantadeira
ou a semeadeira em condições de efetuar um bom plantio. Assim como é no milho, na soja, no trigo, a canola é fundamental. Então, se tu for para a lavoura dia 20 de junho para plantar a canola e tu não regulou tua plantadeira, tá muito propício a ter fracasso. Então, regula sua plantadeira bem dentro da propriedade, faça um bom plantio, um plantio devagar, observar a profundidade, velocidade. Acho que isso é fundamental, porque é o principal processo de uma boa colheita, fazer uma boa implantação da cultura. Acho que é o recado que a gente pode deixar para o associado, o ouvinte que está aqui, fazer uma boa regulagem da sua plantadeira para fazer um bom plantio. E contribuindo, né? A questão do pH, solo corrigido é importante, né? Problema com nabo, nabiça, folha larga, a gente tem problemas sérios hoje de herbicida, não tem, na verdade, para fazer um bom controle dentro da área de canola, então tem que olhar, tem que ter esse olhar, né? E o que o Bento colocou muito bem, né? A questão da regulagem da plantadeira, a gente fala em 1 a 2 centímetros. E quando fala de 1 e 2 centímetros, de 1 para 2... já muda muito. É o dobro. A gente fala 1, 2, né? Mas o produtor que está nos assistindo, né? Veja bem a importância da gente regular bem a plantadeira e ter muita calma na hora do plantio. Começar bem, né? Começar bem. Desde que a gente começou a trabalhar com a parte de pesquisa, isso é coisa que eu vejo que é um dos maiores gargalos, que a hora que a gente vencer esse processo, eu vejo que é algo que o maior salto está nessa plantabilidade na cultura, para chegar nesses patamares mais elevados que a gente comentou durante a conversa, né? Então é um momento extremamente chave, né? Só que daí a gente está falando aqui, parece que não, regular, porque o produtor sabe regular a sua plantadeira, mas quando a gente está indo para uma cultura totalmente diferente, com um tamanho de grão como esse, não é qualquer plantadeira que a gente tem que planta soja e milho que tu, né? Acho que esses pontos também acho que vale a reflexão, né? Tem uns detalhezinhos de peneira, de ter vedação, acho que isso aí de repente dá para dar uma... peneira, disco, rolete, anel, isso é fundamental. O disco não ter espaço entre o disco e o anel, são detalhes importantíssimos para observar, se caso for plantadeiras de 45, plantadeiras de soja, né? Agora tem muitas semeadoras que usam semeadoras de sementes miúdas. Então a roseta, o rotor lá está bem regulado, fazer várias vezes durante o plantio aferições, porque aquele rotor ele se desregula, então ele se desregula por causa do excesso de velocidade, né? Então plantar devagar, isso é fundamental. Então alguns macetes pontuais, como a gente fala aqui, né? O ouvinte, ou então o associado, ele tem que buscar o seu consultor para buscar aqueles itens pontuais do plantio. Não tem como nós relatar aqui, Thiago, assim, coisas muito específicas. Sim. Que pega de todas as propriedades para atingir todo mundo. Então acho que tem detalhes que o produtor tem que buscar sanar as dúvidas com o seu consultor. E vou dizer aqui, me atrevo a dizer, Gilmar, o consultor também tem que saber dizer eu não sei para o produtor, que eu vou buscar um conhecimento para aquilo. Muita ali. Coisa nova, tem né? Coisas que nós não soubemos regular. Tem plantadeiras a vácuo que planta canola. Planta canola. E o consultor não vai ter condições de regular aquela plantadeira a vácuo. Quem tem que vir regular aquela plantadeira é o cara que vendeu a plantadeira pro associado. Isso não é função do consultor saber todos os detalhes daquela plantadeira. E hoje é um desafio. Tem muitas plantadeiras a vácuo que plantam muito bem, obrigado, canola, e o produtor vai lá, regula e não vou dizer o que acontece. O que é importante, né? Já que estamos falando bastante da plantadeira. O produtor tem plantadeira de soja na propriedade, né? Isso. Vai plantar canola. Só fazer os ajustes. Anel, né? Rolete, o disco correto, né? E regula ela e vão plantar canola. O ponto-chave da cultura realmente é começar bem, né? Esses fatores que envolvem a plantabilidade, depois na sequência uma boa adubação, principalmente nitrogenada, associada naturalmente na questão do plantio à adubação de base, são assim, os propulsores, né? Depois
os detalhes são relativamente mais simples comparativamente a esse primeiro passo. Estava tentando mensurar aqui 1 centímetro, aqui 1 centímetro dá um dedo, dá meio dedo. O dobro é muito, né? Exatamente. Depende do dedo também, mas é isso aí. Por isso que é desafiador a cultura, né? E aí eu acho que outro ponto que é importante colocar também, antes falamos um pouquinho da importância do boro e do enxofre, né? Nós temos as inoculadores de suco, então essas plantadeiras de soja, bem lembrado. A gente já coloca boro no suco, de linha ali, né? Nossa recomendação, inclusive tricodermil, digamos assim, né? Também para você já fazer uma limpeza do ambiente e tudo mais. Então, olha que bacana. Isso é sistema. Aí que entra próprios biológicos, umas oportunidades dentro do sistema, numa cultura que condiciona, né? Já está ali, vai entrar, pensar no sistema. Todo o sistema, a cultura vai ganhar e o sistema mais ainda. Sim. E só para concluir então a questão do boro e do enxofre, que há pouco eu relatei, estamos perdendo produtividade pelo fato de não dar atenção a esses dois nutrientes. Então, muito importante, e tudo começa com uma análise do solo. Maravilha. Eu preciso saber como é que está os níveis de boro e enxofre do meu solo, além dos outros nutrientes. Mas é o básico, né? Vem fazer uma adubação hoje, uma recomendação, eu preciso olhar uma análise. E a partir dela que eu começo a fazer uma recomendação. Isso aí. E veja como o sistema ganha, né? Porque nós estamos falando de boro e enxofre, que é a cultura da soja também, mas é uma oportunidade de uma cultura que responde mais, obrigar a fazer ter uma atenção, talvez até uma correção, e no verão a cultura principal vai ser beneficiada disso também. Exato. Fernando, os dois elementos podem comprometer o teto produtivo. Sim. Quando falamos naqueles patamares. Perfeito. Mas veja bem, né? Todas as questões que envolvem aqui a discussão, basicamente, do sucesso da cultura, estão relacionadas à semente, né? Desde que a gente comentou da genética, mas também do processo de semeadura e as questões que envolvem a parte de solo, né? Principalmente a adubação, e a gente pode trazer o nitrogênio para essa parte também. Então são os fatores primordiais que o produtor jamais deve abrir mão, né? E fazer análise de solo, fazer análise de semente, não só para canola, para todas as culturas, né? São processos que custam muito pouco na propriedade, né? Que eles compõem um percentual muito baixo do custo de produção diante do impacto que eles têm para o resultado do produtor. Perfeito. Maravilha. Acho que fechamos, né, Thiago? Esse ótimo. momento. Rico bate-papo. Acho que vou plantar canola. Thiago já é plantador de canola. Estamos à disposição, né? Com certeza. Se precisar de assistência, procure a cooperativa, né? Isso aí. Tá bom. A gente agradece, Bento, Fernando, pela parceria, né? Acho que isso aqui também é um resultado de tudo que já vem sendo construído de forma coletiva através da RTC, né? E aqui a gente só coloca experiências que a gente construiu e viveu junto, né? Erramos juntos, aprendemos juntos, mas essa construção coletiva com certeza nos leva a outros patamares técnicos e também produtivos. Então, agradecer muito a presença de vocês por esse momento e pela parceria, ela já que é de longa data e com certeza tem ajudado e muito, né? E isso eu sei que vocês têm percebido lá na ponta, ajudado em muito os produtores, né? A serem mais eficientes lá no campo. Então, de nossa parte, Thiago, acho que é uma mensagem que eu aqui passo especialmente para vocês e para as cooperativas por essa parceria. Né? Isso aí. Legal. Beleza. Da nossa parte também, da minha parte, agradecer o momento que tive para poder participar aqui também com informações, né, referente à cultura da canola, né? E também dizer para o nosso produtor que tem interesse no plantio da canola, a gente coloca nossos consultores à disposição. Nossos consultores são todos preparados, recebem vários treinamentos sobre a cultura da canola. Então, quem tiver interesse ainda em fazer um planejamento em cima da cultura da canola, né, ainda dá tempo, né, Thiago, de fazer um planejamento. Estamos à disposição. Isso aí. Também, em nome da Copatrigo, agradecer a oportunidade de participar, agradecer ao Fernando. Sempre essa troca de ideias, tu aprende mais um pouco, né, Fernando? Então, agradecer também a Cotribá pela contribuição, a você, Gilmar e Thiago, pela RTC. Acho que essa oportunidade, ela se torna única, mas ela se torna coletiva. Tá? Então, às vezes, em se tornamos uns quantos. Tá? Então, na parte da Copatrigo, nosso muito obrigado pela oportunidade. E tem uma próxima oportunidade para nós conversarmos. E um bom plantio para todos. Mais serviço para o Thiago aqui, mais né? serviço para o Thiago, isso aí. Eu vi que o Thiago ficou preocupado. Mas isso é bom, né? Isso é coisa boa. Temos bastante coisa para estar trabalhando. Cada ano a gente aprende alguma coisa diferente, né?
É isso aí. A gente erra também, mas a gente aprende. Esses são os desafios, né? Temos que saber aprender com os erros, né, para corrigi-los na frente. E o ano que vem vamos errar de novo. Aí temos que estar aprendendo de novo e assim é a evolução. Perfeito. São muitos fatores, né? Beleza. É verdade. Muito bem, encerramos então o episódio falando sobre a canola no sistema de produção no Rio Grande do Sul. Lembrando sempre para você se inscrever nos canais da Rede Técnica Cooperativa, acompanhar no Spotify, no Instagram, Facebook, YouTube, compartilhar esses episódios com amigos, com produtores, para que essa informação chegue em ainda mais pessoas. O pessoal comentou também sobre estudos realizados pela Rede Técnica Cooperativa. Esses boletins, esses estudos estão disponíveis na plataforma SmartCoop, então você pode ter acesso na íntegra a todo esse material que foi citado aqui. Muito obrigada e até a próxima!